Olá, estamos aqui mais uma vez num outro episódio do PIBcast, o podcast da igreja, da Primeira Igreja Batista. E hoje a gente vai falar sobre justiça e misericórdia dentro do ambiente profissional do direito, né? Como a gente consegue trabalhar essas questões, às vezes tão antagônicas. Para isso, eu estou aqui com o Dr. Wagner Souza. Eu sou Raquel, host de vocês. Wagner, pode se apresentar. Ei, Raquel, tudo jóia? Eu sou o Wagner, conforme você disse, Wagner Souza, sou procurador do município, sou advogado, não vou falar nem há quanto tempo, para não entregar a idade, mas já há bastante, bastante tempo. E a gente está nessa caminhada aí, né, como procurador, exercendo uma função bem específica, né, dentro Uhum. da carreira jurídica, que tem algumas especificidades, né, e lidando com o direito há mais de 20 anos aí nessa seara. É muito interessante, assim, quando a gente pensa a nível até de sistema, né, o que a gente estava falando antes da gravação, porque é um profissional duplo, né, porque você é advogado, é um colega advogado, tem uma inscrição na OAB e é um procurador, então você está ali tramitando entre os dois mundos, né, isso tem essa possibilidade, que às vezes dentro da área jurídica, outro tipo de formação não seria possível, né, continuar com a OAB ativa, né. Então, acho que é até interessante dentro desse tema que a gente vai estar conversando hoje, né. E aí, na escolha do tema, o que fazer, pensamos aí em Miqueias, que a gente sabe que é um texto de uma profundidade muito grande, né, na questão teológica, mas que ele vai trazer para a gente questões muito interessantes nessa abordagem aí da justiça e da misericórdia. Eu separei aqui o no livro de Miqueias, o capítulo 6, versículo 8, e ele fala o seguinte: ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aqui a gente tem um tripé, eu percebo, né? Que você tem justiça, você tem a misericórdia, você tem a humildade e você precisa de estar atuando nesse universo. Como que você consegue perceber, né, essa concepção de Miqueias aqui sobre praticar a justiça, sobre amar a misericórdia, sobre andar humildemente dentro do contexto da justiça? Pois é, os conceitos de Miqueias, eles são muito desafiadores para qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer atividade, né? Não sei aquilatar em outras, eu sei que para o direito é muito desafiador, muito difícil, né. Eu antes de ser procurador, eu já advoguei, né, por um período, depois mesmo como procurador eu continuei advogando, ainda faço alguma coisa, porque a gente pode conciliar horários, né. Então, é extremamente desafiador para o nosso contexto da advocacia, você exercitar essas características que Miqueias nos chama a atenção e que são, assim, premissas básicas de um padrão ético que o próprio Deus estabeleceu. A gente está olhando para o Antigo Testamento, a gente está olhando para algumas questões que foram prescritas pelo próprio Deus para que o seu povo andasse, né? E Miqueias não deixa margem para que você haja ou pense diferente disso. De fato, é andar com humildade, é andar de maneira justa, né? E ser ético ao extremo dentro de uma realidade onde a ética muitas das vezes é escassa, né? Então, Raquel, eu assim, posso te dizer que já busquei muito encontrar um modelo que pudesse me encaixar dentro dessa realidade, uma realidade onde você muitas vezes é chamada a confrontos, Sim. né? Você vai para uma audiência muitas das vezes e você tem que ser duro, você tem que ser firme ali nos seus posicionamentos, muitas vezes até cheira uma antipatia, Sim, uma grosseria, sim. né, porque você tem que ser duro, mas ao mesmo tempo não perder esse viés aí de ser misericordioso, de ter esse olhar justo sobre aquela situação, realmente na advocacia é muito complexo, muito difícil, né. Só concluindo, Não, pode falar, fica à na vontade. na procuradoria, eu tenho outro entrave, Uhum. que é também muito complicador,
que é a legalidade. Eu, como Uhum. procurador, eu estou adstrito ao princípio da legalidade, porque a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, muitas das vezes, mesmo que eu queira exercer o juízo de misericórdia sobre uma determinada situação, eu estou preso pela lei, Lei. que é dura Uhum. e é objetiva, né? Então, assim, realmente não é brincadeira Fácil, não. trabalhar nesse perfil aí não, que Miqueias colocou. E a gente conversando aqui, eu lembrei que a gente, né, na apresentação, a gente não fala também outras formações, né? Você é um colega teólogo, não é verdade? Pois é, então fez teologia, assim como eu também, olha que maravilha. Então, a gente pode pensar aqui numa questão que eu acho interessante, que a gente tem, enquanto advogado, operador do direito, a gente trabalha com a justiça, que é a justiça legal. Mas quando a gente passa para o texto bíblico, para um conhecimento teológico, a gente vai passar por uma justiça que ela é bíblica. Como você consegue analisar a diferença que existe entre essas justiças? Porque, assim, enquanto advogado, o que acontece quando o cliente te procura? Ele mistura uma possibilidade de justiça com outra. Então ele te procura achando assim: o advogado é o salvador da justiça divina que será feita no fórum. E ela não vai acontecer, né, gente, é a justiça dos Às homens, vezes a gente até consegue, né? né, Mas mas, não não necessariamente. necessariamente. E ele vem com aquela carga emocional muito forte de que ele foi injustiçado e ele procura uma justiça que só Deus pode fazer e ele crê que ali num processo isso é possível, né. Como você consegue ver essa diferença, né, entre essa justiça bíblica e essa justiça mais legalista, né? Olha só, por incrível que pareça, apesar da justiça humana ser legalista, ela é até mais fácil de você satisfazer do que a justiça bíblica, né? Uhum, Porque, porque Deus, a Bíblia diz que é fogo consumidor, uhum. né? É justo e é reto ao extremo. O fato é que a gente não tem como obter de maneira prática, você não tem como acessar através de nenhuma medida que você vá apresentar perante o tribunal celestial essa justiça divina nesse momento. Não dá Então para recorrer, não né? dá para recorrer assim, pelo menos eu não conheço nenhum É. recurso que a gente possa apresentar, né? Exceto a oração, né? Vamos colocar assim, né? A gente pode rogar a Deus que faça justiça e a gente crê que isso aconteça, mas o que eu quero dizer é que a gente não tem como exigir um prazo, você não tem como fazer nada. Deus vai executar o juízo e a justiça dele no tempo dele. A justiça humana, por mais falha que seja, e por às vezes, infelizmente, demorar, né? Aham. Mas uma hora vai chegar ali uma resposta, uma decisão, e você então vai ter um posicionamento. Esse posicionamento é justo o suficiente para atender as partes, para atender o seu cliente, para atender a todas as partes envolvidas ali? Nem sempre, né? Nem sempre. A justiça divina, a gente crê que ela acontece e acontecerá de forma definitiva, e ela será, aí sim, Uhum. totalmente justa. Totalmente justa. É o que a gente crê, Uhum. que Deus diz claramente que é justo, é o justo juiz, né? E ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras, com aquilo que fez. Então, a gente olha para essa justiça e, de certa forma, reflete aqui e tenta se contentar com o que essa justiça pode nos oferecer, apesar de suas falhas. Ou seja, aqui a gente tem um arremedo da justiça divina, Uhum, né? uhum. Aquilo que ela vai poder um dia nos ofertar. E assim, enquanto procurador, né, você colocou aqui pra gente a questão dos princípios que regem aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer, uma vez que você, né, representa o Estado. Você consegue perceber essa misericórdia nesse momento? Na hora que você está ali, o doutor Wagner Souza, procurador, Sim, você teria como colocar isso pra gente? Tem com algum certeza, sim. Eu poderia, caso não tivesse um princípio que me orientasse nessa direção, eu Hum. poderia ser absolutamente legalista, Aham. porque a lei me permite fazer isso e me aponta nessa direção, né? A administração pública exige esse apego à legalidade. Uhum. Mas, assim, é claro que a gente tem condições de exercer misericórdia, exercer um juízo de mais empatia, um tratamento mais
empático com as situações que a gente passa, né, em função do cargo que eu exerço. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Eu posso mencionar, por exemplo, que eu atuo na área de saúde. Eu atuo na área ambiental, urbanística, mas também me foram atribuídas as ações de saúde de um tempo para cá. E nessa seara aí a gente tem, assim, situações das mais diversas e coisas que eu nunca imaginei que sequer existissem. Sim. Enquanto eu estava lá no meu ambiental urbanístico, lá lidando com outras questões, eu não imaginava a realidade da área de saúde que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, assim, uma coisa simples que eu posso mencionar. Qual a minha orientação lá no meu gabinete? É que a gente não necessariamente use o prazo todo que a gente tem, a menos que seja necessário realmente para a elaboração de alguma defesa. Fora disso, se a gente já tem a resposta, apresenta logo a defesa, porque do outro lado tem uma pessoa esperando um medicamento, esperando um tratamento, esperando uma consulta, uma cirurgia, uma internação. Então, às vezes aqueles 5 dias, 10 dias que eu tinha de prazo ainda, que eu podia usá-lo, a lei me permite. Então eu estava dentro da legalidade Sim. de usar aquilo ali. Eu abro mão disso e antecipo a minha defesa para que a parte seja beneficiada. Não estou praticando nenhuma ilegalidade, Sim. porque eu tenho um prazo e eu posso praticar aquele ato dentro daquele prazo. O meu entendimento é que se eu fizer isso antes, eu estou de alguma maneira ajudando aquela pessoa, Sim. né? Mesmo que a minha defesa seja contrária a ela. Muitas das vezes a gente vai apresentar uma contestação que a gente concorda, inclusive porque existem obrigações que são do município que ele assume essas obrigações voluntariamente. Sim. Então eu vou apresentar uma defesa e vou dizer, olha, o município concorda com a ação, mas só que tem momentos que não, eu vou contestar realmente o mérito da ação. Mas só de eu adiantar essa defesa, de alguma forma eu estou ajudando aquela pessoa que ao final vai ter uma sentença de mérito que vai dizer para ela se ela tem ou não tem direito, e só dela ter a sentença ela já vai ficar um pouco mais feliz. Mesmo que a sentença seja contrária, ela vai falar assim, poxa, pelo menos me responderam, Sim. né? Eu vou recorrer, eu vou correr atrás de alguma outra coisa, né? E a gente já teve casos de pessoas que faleceram no curso do processo, muitos casos, na verdade, muitos casos. E é extremamente desgastante, triste você ver, né, a outra parte apresentar uma petição requerendo a desistência da ação, arquivamento da ação, porque a parte autora faleceu. Então, assim, eu acho que essa é uma das formas que eu posso utilizar de misericórdia, exercitar a misericórdia na minha função. Poderia citar outros, mas, enfim, essa aí eu acho Uma questão que eu gostei do que você falou, porque me remeteu ao tempo que eu estive na defensoria e na época de estágio, e eu trabalhei com processos de saúde. E aí é o outro lado, né? É o lado daquele que está defendendo o sujeito que tem uma questão e vai buscar a defesa. E eu ouvindo você falar, a gente observa o quê? Quando a gente está do lado, né, do sujeito que tem alguma questão de saúde, você sempre tem a sensação de que o Estado ele não vai prover. Quando a gente ouve a pessoa que está dentro da estrutura com um olhar de misericórdia, é hora que a gente, de repente, assim, enquanto advogado, operador do direito, começa a pensar assim, existe uma lei, né, entre aquele que está defendendo o paciente, que está buscando, né, uma ajuda ali junto ao judiciário, e aquele que representa o Estado, porque você vê que também dentro do processo da legalidade, você tem aquele olhar misericordioso que muitas vezes quem está fora pensa assim, não, mas o Estado ele é frio, ele não está olhando, tá nem aí, tá nem aí, quer que todo mundo morre mesmo, você vai entrar com ação e não vai dar em nada, vai morrer no meio do caminho, né? Então a gente começa a observar e aí vai justamente no versículo, né? Porque fala para amar a misericórdia. Então quando você traz esse relato, a gente está vendo aí o amor à misericórdia. E tem um outro ponto que é ande humildemente com o seu Deus. E aí é uma questão que a gente vê muito no ambiente do judiciário, né? Como estar no direito, como trabalhar no direito e buscar andar humildemente com Deus. Miqueias é muito profundo no sentido, né, do livro, do que ele está escrevendo, mas isso toca um pouco a gente no sentido, assim, do operador do direito. Até que ponto, em algum momento da caminhada, a gente não perde uma humildade que a gente deveria ter, né? Isso é muito, eu vejo assim, muito frequente dentro do ambiente
O direito é uma carreira que tem um certo glamour, né? Claro. Você está sempre arrumadinho, bonitinho, né, e tal, e tem lá os salamaleques lá, excelências aqui, excelências de lá. Enfim, tudo isso gera uma atmosfera de um certo glamour, conforme eu mencionei, né? E pode nos levar, né, para um lugar muito perigoso, né? Porque é muito ruim você esquecer muitas vezes que você um dia foi um estudante, um bacharel que começou lá na faculdade, às vezes Estagiário. o estagiário, né? Você foi como é que fala, um calouro, né? Você chegou ali igual, como diz um colega meu procurador, igual tatu de madrugada, assim, sem saber para onde ir, né? Aham. E você tá lá olhando e você começou e foi crescendo e as coisas foram acontecendo na sua vida, você concluiu o seu curso, você prestou a prova da OAB, você prestou um concurso e tal, e de repente você se tornou excelência, né? Você se tornou doutor, né? Ninguém te chama mais pelo nome, É, você é doutor doutor. fulano de tal, né? Isso aí. Aliás, eu aprendi uma vez com uma pessoa, me chamou muita atenção isso, nunca mais esqueci. Não vou mencionar o nome não, mas foi um exemplo para mim. Eh, a gente foi conversar dentro do setor público e aí: "Ah, prazer, tá, esse aqui é o doutor Wagner e tal". Aí ele: "Prazer, fulano". Aí eu olhei quando ele falou: "Alguém me apresentou como doutor", e ele se apresentou como uma pessoa. E eu nunca mais esqueci aquilo, isso deve ter uns 15, 20 anos já. E de lá para cá eu sempre procurei praticar isso, né. Eu sou o Wagner, né, Isso. eu acho que todo mundo deve tentar É, trabalhar isso, trabalhar né. isso. É claro que Minha perspectiva é essa também. tem um ambiente onde realmente você vai ser chamado, né, por esse, adjetivo aí, esse pronome, tratamento na verdade, né, de doutor, tal, mas assim, no geral, você vai ser quem você é desde lá de cedo. Então, quando você trabalha isso, você começa a perceber que você não pode perder aquele olhar humano, aquela humildade que você já teve, ou pelo menos que deveria Já teve. ter lá de trás, né, e você manter isso, mesmo que o ambiente te impulsione, né, ou às vezes até exija de você que você exerça essa autoridade, né. Aham. Tem circunstâncias que você tem realmente que exercer a autoridade, mas isso pode ser feito com humildade. Sim. Você não precisa exercer autoridade de maneira, dura, de maneira, superiora, né, aquele superior que você sabe o que eu estou dizendo, né, aquele superior que é o dono do pedaço, né. Então a gente tem que tentar trabalhar isso, esse olhar humilde, né, nos nossos tratamentos, nos nossos relacionamentos. Verdade. Miqueias é um profeta, né. Você consegue perceber, e aí vai ser uma junção de direito e teologia, eu acho, para a gente poder chegar aqui numa resposta, né, para essa questão. Você consegue perceber, o operador do direito como um agente profético também? Assim como Miqueias, né, é o profeta? Porque às vezes o cliente bate na sua porta e ele já quer saber o resultado. E aí é uma falha muito grande que às vezes gera até processos éticos na OAB, né, a questão de você falar: "Não, essa causa tá ganha", É, né. não tem, né? Tem, né, o sujeito às vezes, assim, naquele afã de fechar um contrato, de segurar o cliente, ele já está determinando para a pessoa: "Ó, você fica tranquila porque isso aqui é causa ganha". E a gente aprende desde sempre que não deve Tem. nunca, né. E aí nessa, tipo, profecia, né, "Nossa, o cara tá falando que daqui tá certo, posso investir o valor que ele tá falando aqui de honorário, porque a causa tá ganha, eu vou ganhar muito mais, porque ele me comprovou isso", né. E aí a gente olha para Miqueias, um profeta mesmo, né, e você consegue, o que que você qual o contraponto que você pode trazer pra gente aí do profeta Miqueias, profeta, e dessas profecias que muitas vezes, né, o advogado coloca para o cliente. Miqueias fazia profecias, isso aí é profetada, né? A pessoa, né, não tem a mínima Noção. noção do que vai acontecer no final e ela diz isso aí. É claro que tem ações que a gente sabe que tem um potencial muito grande de vitória, né, tem situações, mas são exceções e mesmo nas exceções acontecem as surpresas, né. É. Nunca é 100% certo, né. Uhum.
eu busco evitar totalmente esse tipo de atitude, entendeu? Na verdade, se eu já caí nesse erro, foi aí, sei lá, 2, 3 vezes na minha vida toda, né? E aprendi bem a lição de não fazer isso. Na verdade, eu tenho até um procedimento que eu costumo exercitar quando alguém vai contratar algum trabalho que é grande. Uhum. Eu nunca gosto de receber um valor alto logo de cara, entendeu? Eu prefiro que a pessoa me dê ali um sinal Uhum. e que parcele e vá pagando aos poucos, porque só de fazer isso eu diminuo a ansiedade e a expectativa dela. Eu Uhum. digo para ela: "Ó, seu processo vai demorar mesmo, Uhum. eu vou estar aqui, você vai estar aí, Uhum. a menos que eu não queira. Aham. Fora isso, nós vamos estar aqui. Então vai me pagando aos poucos, porque eu vou trabalhando aos poucos e a gente se entende no final", entendeu? Do que Uhum. não, me paga aqui, é X, me dá X logo de uma vez, e aí eu fico com aquele compromisso de fazer dar certo, fazer acontecer, fazer a sentença ser procedente, né? E a gente não tem esse controle, né? Então, assim, eu acho que a ideia de Miqueias era é, dizer para as pessoas que elas deveriam ser transparentes, né? Sim. Transparentes nas suas relações. Olha, não assuma aquilo que você não pode fazer, não diga que tal coisa vai acontecer se você não tem controle sobre isso, né? Seja transparente, vá passo a passo. É assim que eu interpreto e é assim que mais ou menos eu tenho agido, entendeu? Fazendo o melhor. Se o Uhum. melhor vai ser suficiente para que o seu cliente no final seja vitorioso, ótimo. Às vezes você vai fazer o melhor e ele não tem razão de fato, Sim, sim, né, ele vai perder. Então, eu acho que seria nesse sentido aí. sim. Interessante a gente observar, né, que é um livro na Bíblia que muitas vezes a gente passa por ele, né, você não é como algum livro do Novo Testamento, né, um dos evangelhos que está sempre sendo tão falado, mas é um livro que traz muito pra gente, né, nessa percepção aí de justiça. E me vem aqui uma outra questão quando você estava falando aí de Miqueias, dessa justiça, dessa misericórdia, dessa humildade que precisa de ter, e aí vem um símbolo da justiça que é a balança, Hum. né. E a balança a gente consegue entender que era como se ela estivesse equilibrando, né, vamos equilibrar aqui as coisas, vamos balancear as coisas. Você acha que essa balança da justiça, que a gente muitas vezes vai encontrar com ela lá no início, lá na faculdade de direito, né, o símbolo da própria justiça, justiça cega, né, e todo esse simbolismo que a gente vai presenciar lá na universidade e depois a gente muitas vezes traz para a vida, em algum momento ela acaba sendo frustrante? Quando você olha aqui para Miqueias e você pensa nesse tripé, você fala assim: "Mas como é que eu vou conseguir ponderar essa balança? Porque como é que eu vou conseguir praticar a justiça, ser misericordioso e humilde e ainda equilibrar essa balança?" Se a gente olhar por esse ângulo aí, realmente é frustrante, Hum. né, você vai se frustrar se for olhar de maneira literal, Hum. porque a gente não domina essa equação aí, né. Quantas vezes eu tive razão, o meu cliente claramente deveria ter ganho a ação e a gente perdeu, Uhum. né, e a justiça não foi feita. E eu não tive como fazer diferente, fugiu do meu alcance, né. Eu tive uma situação uma vez, numa reclamação trabalhista, que a gente conversou com as testemunhas a respeito dos fatos ali, e ela narrou exatamente como as coisas se davam, como era a relação de trabalho ali, etc e tal. E nós fomos para audiência e aquela testemunha era chave para a confirmação dos fatos ali. Se ela dissesse o que ela havia dito para a gente antes, a ação estava ganha. Uhum. E na hora ela negou tudo que ela havia falado para nós, ela contradisse absolutamente tudo que ela havia dito. E, obviamente, nós ficamos sem reação na hora da audiência, ainda mais justiça de trabalho, que é uma coisa assim, né. É dinâmica. E a ação, assim, a gente era para ter ganho 10x, ganhamos 2x, entendeu. E a justiça não foi feita. A balança pesou para o lado errado, Aham. entendeu. Mas, assim, o que que eu podia fazer dentro daquela circunstância? Então, assim, muita coisa foge do nosso controle. E eu imagino que todo profissional do direito, em todas as áreas, passa por isso, né.
eu lá como procurador, às vezes eu posso entender que o município tem razão numa determinada ação e a justiça pesou a mão. Por quê? Porque há uma presunção de que o Estado tem que fornecer, de que o Estado tem que fazer, de que tem muita coisa envolvida, né? Um juiz está julgando, ele pode estar convencido de uma coisa, mas as provas apontaram na direção contrária e ele é obrigado a dar a sentença, às vezes até fora do convencimento dele, porque ele não vai ter como firmar o convencimento dele, ali fundamentar, né? Sim. Diferentemente do que as provas produziram. Então, assim, o direito ele tem esse defeito, vamos dizer assim, né? De que nem sempre a justiça está vendada, É. né? Aham. E muitas das vezes também a balança não vai pender para o lado certo, seja porque há alguma questão mais grave, e aí a gente não pode fazer juízo de valor sobre essas coisas, mas infelizmente a gente sabe que elas acontecem, seja porque, por algum defeito do processo, a justiça não vai ser feita, né? E aí a gente vai voltar lá na nossa primeira fala, né? Isso. Que só na justiça divina é que vai acontecer de verdade aquilo que a gente vê como justo, ou aquilo que Deus vê como justo. Às vezes a gente pode estar enganado também, né? Aham. A justiça humana, a balança pode, eventualmente, e não raramente, pesar para o lado indevido, né? Outra coisa que eu acho interessante também é a questão da própria formação, né, do bacharel. Porque às vezes eu ouço, pessoas chegando para mim falando assim: "Ah, eu não quero que o meu filho faça o curso de direito, que o curso de direito vai alterar totalmente o campo moral e ético dele, porque ele vai ter que fazer coisas que ele não deveria fazer, ele vai ter que defender um sujeito que não poderia ter defesa", né. E aí você fica um cristão, né, como é o nosso caso, com uma percepção cristã, porque por mais que a gente fique sempre atento, aquela cosmovisão cristã vai sempre estar regendo ali o nosso pensamento, o nosso direcionamento, dentro de um contexto, às vezes, muitas vezes relativista, secularista, né. E eu costumo sempre colocar para as pessoas que o sujeito ele é o que é, não é a faculdade que vai mudar e vai tirar, né, o contexto ético e moral dele. Eu não creio que uma faculdade teria essa capacidade, o curso teria essa capacidade de desconstruir, né, a percepção do sujeito, de modo que o curso de direito passa a ser um curso complicado para alguém estar, fazendo, estudando, porque pode criar situações. Você, como que você consegue perceber isso Olha dentro da só, formação? assim, eu já experimentei algumas crises por conta disso, Uhum, né? E não necessariamente por causa da faculdade, porque a faculdade estava lá, era teórico, você estava aprendendo lá conceitos técnicos ali, mas na prática realmente é bastante complexa uhum, a atividade da advocacia, no geral, para um cristão. É muito difícil, né? Porque vamos partir da premissa básica que nós temos lá, de que o cristão ele tem que observar os pormenores que a Bíblia nos estabelece, né? E a sim. Bíblia diz lá de cara o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Uhum, Aí você vai chegar numa situação onde você vai ser, muitas vezes, induzido uhum, a mentir ou muitas das vezes a omitir. E só muita clareza e firmeza moral e ética e cristã para que você não ultrapasse limites. E, eventualmente, você pode ultrapassar, você tem que talvez retroceder. Não é fácil, não é uma profissão simples uhum. para o exercício do cristianismo, né? Eu creio que ser um mecânico, ser um Sim. comerciante, seja bem mais fácil. Fácil. Os dilemas sejam menores. Você pode Aham. ser um borracheiro e colocar um pneu com defeito no carro do camarada lá e tá causando dano, mas aí é uma decisão muito objetiva sua. Você fez aquilo ali porque você quis mesmo, você não foi compelido aquilo ali, né? Mas o advogado, o operador do direito, ele tem momentos em que realmente ele fica diante de situações muito, muito complexas, né? De decisões muito difíceis. Me fez lembrar aquele
aquele filme, né, do Mentiroso, Uhum. né? Quando o advogado fica impedido de mentir, né? Você se lembra? Aham. E por um feitiço lá de Aham. 24 horas lá, e ele entrega todas as verdades, ele não podia entregar e perde a causa, perde o cliente, porque falou a verdade. Quer dizer, é complicado. Uhum. E se ele fosse um cristão? É. O feitiço não precisaria nem de existir. Só o compromisso cristão dele já seria suficiente para impedi-lo Exatamente. de mentir naqueles momentos, naquele contexto ali. Quer dizer, como que isso acontece na prática? Realmente é É difícil, é difícil, difícil. né? É Não difícil. é coisa simples não, né? Mas a gente tem Tem que que tentar exercer isso aí e buscar não viver uma vida de mentira, não viver uma vida aonde o ganhar ação seja o mais importante, né? Para o seu cliente, ganhar ação é o mais importante. Se você disser para ele que o mais importante é ser feita justiça, que o mais importante é que a verdade prevaleça, talvez você perca o cliente, né? É, Ele vai falar assim: "Doutor, eu quero saber de ganhar ação, não quero saber". saber de fazer a justiça. Então, assim, eu fico feliz de ter passado no concurso do procurador. Eu evito muita dor de cabeça, Com entendeu? certeza, com Lá eu certeza. posso só fazer a minha defesa, seguir a legalidade dentro dos limites que me são traçados ali, né? Uhum. Eu confesso que é bem mais tranquilo do que a vida do advogado secular, do Sim. advogado. E a gente ainda tem a questão dentro da advocacia, da própria questão do estatuto, né, da advocacia, do código de ética do advogado, Sim. né? E num contexto onde a gente tem um mercado com muito advogado, o que a gente às vezes acaba percebendo, eu lembro a época que eu estava atuando como ouvidora no Tribunal de Ética, situações que você, enquanto cristã, que eu ia atender a pessoa, eu falava: "Gente, mas é porque o advogado agiu de uma forma que ele estava errado, mas ninguém está olhando com misericórdia para esse sujeito que infringiu a ética", não querendo dizer isso, que às vezes fica difícil das pessoas compreenderem. Eu não estou querendo dizer que o sujeito infringiu a ética, e então ele é errado e ele é mau, mas que a gente precisa de olhar com olhar de misericórdia, porque às vezes é tanta gente na mesma área que ele está atuando, tanto profissional na mesma área, porque a área já está inchada de advogado naquele contexto, que ele cai, né, no conto de criar uma situação e vender uma ilusão para o cliente, que quando o cliente percebe, quando vê, ele está respondendo aí Sim. né, um processo ético. Tudo bem complexo, né? Né? Porque a OAB zela por isso também. É. A gente está aqui tratando num contexto bíblico, cristão, Hum, mas a OAB, que é uma entidade que sim. não tem a ver Tem com a com a Bíblia, Bíblia. ela tem a ver com os seus, sua normatização ali, com tudo aquilo que ela estabelece para que haja, né, o máximo possível de respeito ali aos padrões éticos, etc. E tal. A OAB procura zelar por isso, Sim. mas a gente sabe que no dia a dia é uma arena, né? É uma arena ali onde as Complicado coisas esse acontecem de forma bem difícil. você mostrar, né, como o próprio versículo fala, né, ele já mostrou que você é bom. Às vezes é tão complicado também, né, essa questão de você mostrar que você é bom, porque como é que o outro está percebendo essa questão da bondade, né? A gente acaba até, assim, entrando por um caminho até meio que filosófico, porque o que que é a bondade? O que que é ser bom? E É bondade na advocacia pode ser sinônimo de de fraqueza, fraqueza, entendeu? né? Então, Eu já experimentei muitas situações dessa, em que eu estava plenamente, plenamente não, estava mais desarmado do que a outra parte, né, e uhum, por conta disso, eu tive dificuldades, por quê? Porque ele veio com muita com muita força, força. com toda a Uhum. força, como se nós estivéssemos ali de fato para um combate, e eu estava, disposto a tratar aquilo de uma maneira mais transparente, mais equilibrada, justa, que atendesse as partes, né, e nem sempre você vai encontrar esse ambiente Sim. tão amistoso assim, Não, não. viu? E a mesma questão da misericórdia, né, porque você vai olhar e aqui Miqueias está falando que a gente precisa amar a misericórdia. E às vezes, dentro desse ambiente, o que a gente vai perceber
é que a misericórdia não é vista também como uma percepção positiva, né, como se fosse uma fraqueza. O sujeito é misericordioso, então ele é fraco, né, o sujeito é bom, então ele é bobo, né. Você vai observando essas, né, ele é justo, qual é o ponto de justiça dele? Como é que tá falando que ele tá praticando justiça, né. Então assim, Esse acordo não foi bom. é, Você podia ter pago menos, mas às vezes você está pagando menos do que deveria, né. isso aí, E aí isso aí. e aí ainda não, você podia ter pago menos, ele teria aceito menos. Uhum. Então, quer dizer, o conceito de justiça foi para o Foi espaço. para o espaço, foi para o espaço. E você falou uma coisa interessante, porque quando a gente está pensando aí na questão de acordo, para fechar o acordo, as 2 partes precisam ceder, né, e qual às vezes é a grande questão ali na audiência, que o sujeito quer fechar um acordo, mas ele quer fechar um acordo que seja favorável para ele, né. Uhum. Ele não pensa assim: "Eu tenho que também abrir mão de alguma coisa para o outro", né. É um complicador que a gente vai conversando, a gente vê que assim, são questões que às vezes extrapolam a própria esfera do direito, Sim, né, sim. porque se você for analisar, não é só o operador do direito. O cliente que faz parte desse recorte, não é operador do direito, ele também, por vezes, né, Sim. passa por situação ou leva o sujeito profissional a passar por situação que a gente não consegue estabelecer essa bondade, essa justiça, essa misericórdia, essa humildade, né. Você vê um pai que omite um rendimento para pagar menos pensão para o filho, qual a justificativa moral, ética, Ética. cristã para uma atitude dessa, né. E eu já presenciei isso mais de uma vez, e o que você faz? O direito não é seu, você está representando Uhum. aquela pessoa, a opção dela é por fazer isso. Então, assim, você fica num conflito ético ali muito grande e tem que conviver com essa situação ou parar de fazer família, igual eu fiz. É. Então são 2. Eu Para. cheguei a essa conclusão, eu lá bebi. Não dava. Só se for uma coisa bem específica, É. fora isso eu não faço, Que é uma coisa importante também a gente perceber isso. Às vezes, em razão do mercado, você vai para uma área que não é a sua área ali vocacionada, né, a nível, assim, do direito, para você atuar, você sabe que eu né. sou vocacionado para a área de família, eu exerço esse ministério na igreja, Aham. mas assim, eu sou para conciliar, Sim. Não. aí eu não queria separar ninguém. E a pessoa queria se separar, queria se divorciar e queria brigar ainda por cima. Então, Aham. falei: "Não, eu acho que vai melhor você procurar outro profissional, Não, porque eu porque eu tô querendo fazer você desistir do seu divórcio, não que uhum. você", né, mas Exatamente. fiz muitas das vezes, muitas No vezes. início de carreira, isso costuma acontecer muito, né, o sujeito está Sim, entrando, ele vai pegar pegar tudo que qualquer coisa, aparecer ali, exatamente, né, é. e aí é uma questão de você ir filtrando e vendo que não dá para você. Não dá. Eu lembro, a primeira audiência que eu fiz foi na vara da infância, e foi com o menor infrator. Ali eu descobri que eu não servia para a área. Para a infância, na área da adoção, fiz trabalhos interessantes, foi muito bom, me realizou muito, mas no infrator, eu a primeira audiência ficou marcada da minha cabeça, É, porque eu percebi que eu não gente, falei: "Parece que eu tô assim, eu tô defendendo, mas com uma angústia no coração", e aí eu comecei a perceber o que lá desde o início, falei: "Essa área aí do criminal, esse negócio não serve para mim, você não vai se dá para mim", ajustar. você vai se ajustando, né, então eu acho que isso aí acaba voltando também para a questão do próprio texto de Miqueias, porque quando ele fala, né, que a gente precisa praticar a justiça, nós precisamos de olhar o outro com olhar justo, ser justo com o outro e com nós mesmos, Uhum. né. E às vezes isso também é um complicador, Sim, né, sim. na E a gente tem esse compromisso, aí que tá, você vai se decidir qual uhum, postura vai ter, né. Ou você vai ser, alguém que vai se desapegar dos seus compromissos cristãos, daquilo que você entende que é mais valioso, e vai seguir a sua carreira, fazendo a sua vida do jeito que você, acha que precisa fazer no dia a dia ali. Ou você vai colocar limites
e eventualmente vai abrir mão de uma causa, de uma área, de Sim. uma situação para que você não tenha que passar. Não estou dizendo com isso que todo mundo que está nessa área, né, Aham. faz essas Faz as coisas. Não estou coisas. dizendo isso não é Porque não é exatamente, não é um juiz de valor falar, tá, então quem está nessas áreas é todo mundo. Não é isso. O que eu quero dizer é que são áreas aonde essas situações elas acontecem com mais força no dia a dia ali, e você é obrigado a ficar meio no fio da navalha o tempo todo. E ela não é tão tecnicista, né, porque você vê, se você está atuando na área de contratos, por exemplo, Uhum, é super técnico, uhum. é preparar, elaborar, é aquilo que rege as partes dentro da estrutura legal e acabou. Mas quando você vai para determinadas áreas no direito, né, seja ali família ou criminal, que é mais pulsante a coisa, é complicado isso. Porque você precisa ser técnico, né, e muitas vezes eu vou usar até um termo aqui, desumanizado, porque você tem que olhar de fora aquela situação e olhar o que o código está falando, né. Então a grande questão, eu percebo que é essa, é como equilibrar, porque tem áreas que você vai conseguir fazer isso numa boa, né. Eu Sim, creio, por sim. exemplo, não é minha praia o tributário, mas eu creio que o tributário deve ser um lugar de paz nesse Vídeo. sentido. Você está entendendo? Ó, que Eu também não gosto de inventar, mas realmente seria um refúgio. olha que coisa maravilhosa, plena. Vai pra lá. Vai para lá. Nossa, opção fiscal. Oh, você está entendendo? Então, é justamente por essa percepção que a gente precisa de observar, né, de analisar e como que isso é difícil nessa caminhada, Sim, como que é complicado. muito complicado, né. Eu assim, eu já enfrentei, né, muitos Uhum. momentos em que eu tive que fazer opções, fazer escolhas ali realmente que foram desconfortáveis, porque aquilo estava se chocando e eu tinha que decidir, né. Uhum. E eu fui, graças a Deus, eu posso dizer que fui sempre tentando manter a minha linha, o meu padrão ali de conduta, né, e fui deixando de lado um pouco, até por questão de tempo Sim, também, de sim. me ocupar muito, a procuradoria exige de mim muito tempo, Hum. né. Então eu fui, graças a Deus, podendo escolher um pouco mais o que fazer e pegando aquelas coisas que me causam menos, conflitos, Uhum. conflitos éticos, momentos assim de bola dividida, né, Sim. você tem que resolver o que que vai fazer. Eh, Agora eu queria que ficasse bem claro assim, a gente não está fazendo um juízo de valor de quem está Sim. nessas áreas, Não, isso precisa ficar bem bem ressaltado, claro, isso né. aí. Fica parecendo o quê? Então tem que ter advogado santinho e advogado, Não. pecador do mal. Não, não é isso. É que tem lugares aonde você vai ter menos ou mais facilidade de manter uma conduta nos padrões bíblicos que são muito exigentes, Sim. são muito elevados. É. Se você se comprometeu com esses padrões, Uhum. você tem que fazer opções, né, são opções radicais. Sim, A Bíblia é radical, a justiça divina é é radical, radical. entendeu? Então, se você faz essa opção, você tem que estar disposto, muitas das vezes, a abrir mão de certas coisas e seguir aquela linha. Uhum. Quem segue por outro caminho vai ter suas responsabilidades, vai tocar sua vida, vai se entender Sim. com aquilo que entende como superior a ele, como criador, como, Uhum. enfim, né? A Certo. gente não está julgando ninguém, está dizendo a nossa realidade, Sim. aquilo que a gente enfrenta, né? Isso aí. E até me vem aqui a questão, por exemplo, é como na medicina aquele sujeito que quer ser médico socorrista, né, que ele quer estar ali no pronto-socorro, no negócio pulsando, e tem o sujeito que está fazendo a medicina e de repente vai para uma outra área porque ele não consegue, né, ter a estrutura necessária para atuar, né. Significa que um socorrista ou que outra área seja melhor ou pior? Não, significa que ele existe, tem uma vocação para aquela área e que está tudo bem, né. Então acho que a gente tem que pensar um pouco a advocacia dessa forma também, né, o direito dessa forma também. Por isso que ele é tão ramificado, né, nas funções. Por isso que você sai da faculdade bacharel, né, você não sai advogado, você não Sim, sai procurador, vai se promotor, você vai ajustando. se ajustando ali naquela caminhada, né, e a importância de que nessa perspectiva que a gente traz aqui, nessa perspectiva cristã, a gente compreenda que se eu tenho vocação para a área X ou Y,
Deus vai me dar a condição de caminhar plenamente com Exatamente. todos os desafios. E eu vou ser um excelente advogado, familiarista, criminalista, o que for. Seja onde Porque for. o contrário também pode acontecer, né? Eu posso achar que o tributário é muito bom e tá burlando o sistema ali também, Isso, perfeitamente. Sua né? colocação é perfeita, né? Então, Se você não tiver compromisso, seja o que for, vai ser um momento para você exercitar aquilo que está guardado ali dentro, de bom ou de ruim, né? Então, se você tem um compromisso com a palavra, você vai se encaixar e vai seguir ali naquilo que você se adequa, naquilo que você se identifica mais, né? A gente vai procurando aquilo que é mais adaptável, né? Aquilo que se encaixa mais com a gente. E respeita os colegas que estão lá, que estão cá, cada um faz a sua carreira, faz a sua vida aí, né? E isso aí. ah, Na Jovem Advocacia, eu costumo até falar com eles o seguinte, que às vezes é difícil você, no início da caminhada, falar um não, né? Falar com o cliente te procura, você está iniciando a sua caminhada no direito e você não tem a condição de responder naquela determinada área, né? E você quer naquela afoito ali de começar, você: "Não, eu pego sim, pode deixar que eu pego, eu faço uma parceria com um colega e vai dar tudo certo", a parceria com outro jovem advogado também, então às vezes fica um negócio complicado. E aí eu sempre coloco para eles, né, a dificuldade e a necessidade que a gente tem de muitas vezes ouvir aquele sujeito que chega para você, né, mas pontuar para ele: "Olha, eu não tenho condição de assumir essa demanda nessa área, mas eu tenho um colega que eu posso te indicar e esse colega vai conseguir realizar o sim, trabalho", sim. Né? A né. gente vai. Começo é sempre mais difícil, né? Começo não Exatamente. dá para escolher. Dá Quando para você escolher, mas depois a você gente vai criando, assim, formas, né. isso aí. Eu queria, dar um pulo para o Novo Testamento. Hum, E lá no Novo Testamento, em Mateus 23, Jesus ele faz uma crítica aos fariseus, né, porque eles estão negligenciando a justiça, a misericórdia. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente se depara então com Jesus, né, e aí parece que está bem mais concreto pra gente, né. Você tem nos evangelhos ali Jesus, eh, como compreender, né, eh essa crítica que Cristo faz aos fariseus, porque os fariseus, né, eu queria depois você até explicasse aí para o pessoal, né, o que que são esses fariseus, né, por que que eles estavam negligenciando muitas vezes a justiça, muitas vezes a misericórdia, o que que a gente pode observar a partir de um viés de Jesus? pois é, Jesus foi, assim, foi muito duro com os fariseus, né? Uhum. Ele não poupou palavras com eles não. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram os pecadores? Não, os fariseus eram os senhores da lei, eram os homens que mais estudavam a palavra, que mais procuravam, cumprir os preceitos religiosos do judaísmo, Uhum. né, e Jesus como judeu, ele olhava para aqueles homens e ele poderia falar assim: "Pô, são exemplos, né, Uhum. são exemplos, porque cumprem a lei nos mais mínimos detalhes, buscam fazer tudo aquilo que está escrito". O judaísmo, na verdade, ele é assim, ele é um ramo, né, que a gente pode colocar dentro de um contexto religioso, como sendo bastante legalista, né, Uhum. porque o Antigo Testamento coloca muitas ideias, de normatização de tudo que se fazia, né. Os 10 mandamentos era só o comecinho da história, né, tinha mais de 600 e poucas regras que os judeus tinham que observar. E os fariseus observavam e buscavam e se vangloriavam por observarem essas normas todas, né, Uhum. batiam no peito e faziam suas orações em público dizendo: "Ó, nós cumprimos isso, 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 fazemos tudo, fazemos aquilo, outro, tal". Mas só que Jesus olhou para eles e viu que só havia religiosidade naqueles homens, né, que eles não exercitavam aquilo que é mais importante, que a palavra de Deus nos ensina, que são esses ensinamentos, são esses princípios que Miqueias trouxe lá atrás no Antigo Testamento, né? Humildade, Justiça, justiça, misericórdia, misericórdia, bondade. né. São assim, é um tripé que a gente do direito conhece lá a ideia das leis e dos princípios, Uhum. né. Você sabe que Sim. mais importante que a lei são os princípios. Princípios.
né? As leis decorrem dos princípios, né? Elas tentam dar cumprimento àquele princípio ali que está posto. O que Miqueias disse, e o que Jesus estava cobrando lá na frente dos fariseus, era que eles estavam cumprindo a lei, mas não estavam distorcendo, estavam inobservando os princípios, né? Então, Jesus disse, ó, tudo que vocês fazem não vale nada, Uhum. né? Tudo que vocês executam aí, isso não tem validade. Por quê? Porque isso, sem observar os princípios, é nada. Vocês não têm misericórdia, vocês não são justos, vocês não têm bondade, vocês não são misericordiosos. Então, quer dizer, Jesus estava dando um tapa imenso aqui nessa situação, nessas pessoas, e dizendo, vocês não servem para aquilo que eu estou propondo. Vocês podem abandonar a ideia de religiosidade de vocês, que não serve. Agora, é interessante que essa fala, às vezes, ela é usada de maneira distorcida por muitas pessoas. Tem muita gente que se apega a isso para dizer assim, tá vendo? Jesus dizia que a religião não valia nada, né? As pessoas, é meio que um discurso fácil que elas usam de falar assim, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ter compromisso com a igreja, com nada, né? E falam isso dizendo, ó, Jesus mesmo criticou a religiosidade, criticou aqueles religiosos ali, mas ele criticou a religiosidade vazia, né? Religiosidade vã que eles praticavam, porque ela estava desassociada dos princípios que ele gostaria que fossem cumpridos. E se você for olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver lá em Deuteronômio, que quando Moisés estabelece, Deus estabelece os 10 mandamentos e Moisés apresenta, você vai ver que no capítulo posterior, acho que no capítulo 4, que são os 10 mandamentos, no 5, ele trata disso, ou 5 e 6, por aí mais ou menos, se não me engano, estabelece os 10 mandamentos, e no capítulo seguinte ele fala assim, o mandamento do amor, ou amor como mandamento, entendeu? Então, ou seja, ó, aqui está a lei, mas mais do que a lei, eu quero que vocês cumpram o amor. Aí chega lá na frente, Jesus falando em Mateus, ele fala assim, ó, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí os fariseus faziam o quê? Cumpriam a parte da religião, mas não cumpriam o amor. Então não valia nada. Por isso a crítica. Sim. Né? Mas não significa que a religião não valha, que a religião não seja um meio, né? A religião é religar, né? Religar o homem a Deus. Jesus não está dizendo que a religião não tem valor, está dizendo que a prática da religiosidade sem aquilo ali é que não vale. Acho que esse texto que você leu de Mateus, salvo engano, ele até fala sobre o dízimo. Sim. É esse mesmo Isso, texto? esse mesmo. Que Jesus termina dizendo assim, que vocês entregam o dízimo sobre a cebolinha, né? Porque eles eram legalistas, você imagina, eu vou lá na horta e recolho lá a cebolinha e vou entregar o dízimo daquilo ali, porque naquela época o dízimo era levado in natura, né, lá para o sacerdote. Jesus está dizendo assim, ó, vocês fazem isso, mas não cumprem aquilo. Mas aí ele conclui dizendo assim, tanto uma coisa quanto outra são importantes. Jesus fala expressamente isso. Se você for ler o texto, você vai ver que ele fala, ele não diz assim, não precisa de entregar o dízimo, não precisa de cumprir os preceitos religiosos, não precisa de ser associado ali, membro de uma igreja, e congregar e estar junto. E basta que você crê em Deus e seja bondoso, para tudo resolvido. Jesus não fala isso. Isso é uma falácia que é pregada por aí, né? Jesus diz, ó, isso sem isso não vale nada. Faça as duas coisas. Né? Essa é a conclusão 100% correta daquilo que Jesus diz. Faça as duas coisas. Exatamente. E aí vai certinho, encaixa certinho com a percepção jurídica, né? Que você tem os princípios, você tem as normas e você precisa de analisar, né, o que é o direito posto, aonde eu vou precisar de trabalhar. E aí eu preciso de estar com os dois. Né? Então, achei assim, interessante que você coloca, no sentido de que você faz realmente um paralelo ali com a questão do operador do direito, né? Porque ele também não pode ficar só principiológico, só legalista, só na norma, o que o código está falando, porque é uma junção. Se ele for só legalista, ele vai. A Bíblia diz o quê? Que a letra mata, né? Uhum. Se ele for só legalista,
ele não vai enxergar até uma pessoa do outro lado, Uhum. né? Mas se ele for só também pelo lado humano, vamos dizer assim, Sim. pelo lado da misericórdia estrita, Aham. vamos colocar dessa É, forma, isso. ele vai deixar muito desejo de cumprir a lei. E não é isso, não é isso. É fazer as duas Duas coisas, coisas. né? Exercitar para cumprir as duas coisas, que é é o nosso É o desafio, o desafio, grande desafio. grande O operador do direito, que ele faz isso como uma vocação, que ele tem isso como algo muito acima de uma fonte de renda, uma profissão, muito acima disso aí. Eu fico triste de ver pessoas que têm no direito só a ideia de uma fonte de renda. Isso. É dali que eu tiro o meu sustento. Será que é só para isso que eu vim nesse mundo? Eu vim ao mundo só para poder ganhar dinheiro, né? Ganhei uma ação e com essa ação eu comprei um carro e eu fiz isso, fiz aquilo outro. É só isso, né? A gente não tem nada mais para cumprir, não tem nenhum propósito, não tem nenhum valor intrínseco àquelas ações ali que eu preciso observar, que eu preciso trabalhar, às vezes até ganhar menos, mas eu exercitar ali misericórdia naquela situação, eu ganhar menos, mas eu ser justo. Será que não é isso que vai agradar a Deus, não? Né? Quem vai dormir com a cabeça mais tranquila, Uhum. né? Quem ganhou menos, mas foi justo, ou quem ganhou mais e foi injusto, passou por cima de todo mundo? Olha para o nosso país aí Exatamente. e vê o que Ver o que você está está enfrentando, acontecendo. né? É fácil de ver, né? Exatamente. E Wagner, para a gente concluir, quando você faz uma retrospectiva, né, do Wagner lá atrás, que entrou na faculdade, não precisa falar quando, há um tempinho atrás, pouco tempo, você que saiu agora da Jovem Advocacia, né, e passou no Isso, último pouco concurso, tempo. né, pouco Esse aqui tempo. estava pagando anuidade Então, diferenciada, lá que era isso aí. jovem. Quando você olha para aquele Wagner que iniciou a faculdade, né, e hoje, o Wagner de hoje, e tudo que a gente conversou sobre esse tripé, e toda a experiência que você tem na caminhada no direito, o que que você pode deixar para quem está aqui nos assistindo de mensagem, né, a respeito desse mundo do direito, dessa misericórdia, esse sujeito que está iniciando, mas esse sujeito que está na carreira, esse sujeito que já tem uma caminhada, o que que você pode trazer para a gente de... Olha, Raquel, eu acho assim, que a nossa conversa ela já foi bastante explicativa, no sentido de que a gente tem que ter um compromisso, Uhum, compromisso com padrões elevados, compromisso com a excelência profissional, mas acima de tudo, com uma vivência ética, com a vivência moral, com a vivência cristã. Se você não é cristão eventualmente, uhum, mas você está dentro de uma cultura judaico-cristã uhum, e que está te trazendo alguns valores que eu acho que não te ofendem em nada, uhum, né. Dizer que: "Ah, eu não sou cristão e tal", mas você não, por causa disso, não precisa deixar de ser misericordioso, por causa disso não precisa deixar de ser justo, não precisa deixar de ser bondoso, né, uhum. não precisa deixar de aplicar, esses conceitos, esses princípios tão caros aí, que são para toda a sociedade, Sim. né. Foram ensinados na Bíblia, mas eles podiam estar, ensinados em qualquer outro lugar, na areia da praia, Uhum. né, que eles teriam o mesmo valor eterno de nortear a nossa existência. Então, assim, o que eu posso dizer é que as pessoas tentem, no máximo do seu limite, exercitar esses valores, né, porque nenhum tipo de sucesso vai ter o mesmo valor, vai ter a mesma, importância, se for obtido sem que isso seja observado. Não vai trazer a mesma realização, né. Eu acabei de dizer que é diferente você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você ganhou o seu pão, ganhou o seu salário, os seus honorários, com base naquilo que você fez, observando padrões éticos, padrões morais corretos, e você saber que você fez de qualquer maneira, que dane-se, passou por cima de todo mundo. Você está construindo em cima de uma base frágil, que vai cair, vai ruir, né. Enquanto um está construindo em cima de uma base sólida, que pode acontecer o que for, mas ele sabe, ele tem segurança do que ele fez, o outro está construindo em cima de uma base frágil ali, que o primeiro questionamento que acontecer, ele não tem o que dizer, porque ele está baseado em mentiras, ele está baseado em uma vida que não tem fundamentos sólidos, né. Então, se eu tivesse que dar algum recado, deixar alguma coisa, seria isso, que tente construir a sua vida nessa linha, né. Eu tentei, é difícil, não é fácil, errei, com certeza, fraquejei, fracassei,
mas é o que eu tento fazer, é isso que eu oriento, que as pessoas tentem seguir uma carreira. Eu acho que a advocacia, se tiver esse olhar humano, vai conseguir abençoar muitas pessoas, a nossa sociedade em geral vai poder ser, né, melhor se nós, enquanto operadores de direito, fizermos essa contribuição, né? Acho que a gente ajudará muito. A gente tem uma importância muito grande dentro da sociedade, né? Sabe que a gente tem, porque a gente vai lá buscar a justiça, a gente vai tentar exercitar a justiça, e a gente, se conseguir fazer isso, a gente vai com certeza contribuir muito para a melhoria da nossa sociedade. Muito Né? obrigado. Foi, assim, maravilhosa a nossa conversa. Joia. Queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até aqui. Não deixem de compartilhar, de curtir esse podcast, muito importante pra gente. E a gente se encontra num próximo episódio. Até lá.